Olá, gente. Eu sou Rosana Moraes, assistente social, técnica da Coordenadoria de Integração de Política para as Mulheres, que faz parte da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Coordenadoria essa muito importante, né, dentro dos demais setores da CJUDH, onde nós temos a responsabilidade, a missão de trabalhar com a promoção, né, e defesa das políticas públicas às mulheres em todo o nosso estado. E a gente está convidando vocês nessa caminhada, nesse maravilhoso projeto, para que a gente possa conhecer um pouco, né, a questão das políticas públicas para as mulheres ao longo do tempo. Vamos estudar um pouquinho sobre os direitos humanos das mulheres, fazendo uma longa caminhada. Convido vocês a fazer parte dessa viagem. Vamos dar início ao nosso primeiro módulo, né? A gente vai conversar bastante sobre os direitos humanos das mulheres. No outro momento a gente vai falar de gênero, a gente vai falar sobre políticas públicas, sobre rede de serviço, mas o nosso foco neste módulo é a gente compreender essa luta, essa organização das mulheres, como é que foi, né, aqui no nosso país, para culminar nas políticas públicas. Então, nós temos um material, vai ser anexado na plataforma, um vídeo muito importante da ONU sobre os direitos humanos das mulheres, que fica mais fácil vocês compreenderem. Um texto também está anexado na plataforma, assim como uma cartilha que nós aqui da Coordenadoria das Mulheres produzimos, fazendo esse resgate sobre essa historicidade dessa luta das mulheres para que a gente pudesse ter hoje direitos, né? Acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho, acesso aos espaços políticos de poder e decisão, tantas conquistas que nós conseguimos, né? O slide também vai ser vinculado na plataforma, tá bom? Então, assim, o que primeiramente a gente precisa compreender, né? Hoje, nós estamos no nível de luta ainda, mas essa luta das mulheres a gente pode situar internacionalmente no século XVIII, né? Aí a gente tem aqui três expressões muito importantes. Mulheres como a Abigail Smith nos Estados Unidos, como a Olympe de Gouges na França e a Mary, né, na Inglaterra, que foram feministas que lutaram muito. Isso serviu de inspiração também para que no Brasil as mulheres também pudessem se organizar e se mobilizar em torno dos nossos direitos, né? E aqui no Brasil, quem é que a gente pode citar? Foram muitas mulheres, né? Aqui a gente tem a figura, por exemplo, da Nísia Floresta, que lá em 1850 mais ou menos, ela já denunciava o ciclo, né, vicioso da dominação da mulher. Então, ela é uma referência para nós. Ela escreveu uma obra muito importante, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. É um livro muito interessante, uma obra de 1832, que fala um pouco sobre essa questão da dominação da mulher, né? Temos também uma grande referência, super importante, a Berta Lutz, que foi a mulher referência em nosso país que lutou pela conquista do voto feminino. Como vocês podem saber, o voto feminino, a mulher teve direito em 32, de modo restrito, mas em 1934 o voto foi universal, todas as mulheres, né? Então, são essas questões de restrição aos nossos direitos que fez com que nós, mulheres, pudéssemos, no mundo, nos organizar, nos mobilizar para que a gente pudesse, enfim, ter direitos ao mesmo nível que os homens, não é mesmo? Então, isso é muito importante. Aí a gente vai ver aqui, por exemplo, a questão da mulher na educação. Nós, durante muito tempo, ficamos restrita aos cuidados da casa. A mulher não tinha o direito de estudar, né? E olha que interessante, foi apenas em 1827 que há uma lei que concede esse direito dela, né? Os homens sempre puderam ter acesso a tudo, e nós, mulheres, muito restritamente em algumas coisas. Isso hoje a gente compreende como uma violação dos direitos humanos, não é mesmo? Então, o que acontece? No ensino superior, a mulher só teve acesso em 1879. Trabalhar fora de casa para a mulher era uma coisa impossível. Então, a mulher, devido à condição dela, né, que a sociedade cria papéis
ela ficou restrita ao espaço do lar, ao espaço doméstico. E isso tolhiu ela em sua liberdade, né? O acesso aos direitos ficou muito reprimido. Nós não podíamos votar, que é uma coisa absurda, né? A questão do casamento era visto unicamente como o fim da procriação. Então, a mulher realmente vivia numa sociedade de muita opressão. E isso tudo foi efervescendo, borbulhando, até que se ganhou a consciência de que a gente podia se organizar, não é mesmo? Tinha uma lei do Estatuto da Mulher Casada. O homem tinha o poder de posse sobre as mulheres. As mulheres eram completamente submissas de fato, né? Aí o que acontece? Com essas situações, as mulheres começaram a se organizar, como eu falei lá no século XIX, né? O movimento começa a nível mundial e chega até nós. E aí vem um fato muito importante, 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um marco, né? Começa-se a acenar com mudanças. Esse instrumento legal, ele foi importante para começar a provocar uma mudança nas estruturas sociais, nas estruturas de direito da nossa sociedade. Mas ainda era muito pouco, né? A gente vê que essa organização das mulheres, ela foi fundamental para incidir na geração de mudanças legais e culturais, não é mesmo? Para quê? A gente buscava o quê? Hoje que a gente chama de equidade de gênero. Essa categoria de análise, gente, a gente precisa conversar com ela no próximo módulo, tá? Nós vamos ter um bate-papo muito legal sobre gênero, mas aqui nesse primeiro momento, o que é que eu posso falar sobre essa categoria? Como eu disse, ela é uma categoria acadêmica, né, de estudo, lá da década de 60, que trouxe o entendimento básico pela teórica que formulou, né, de que nós, ao nascermos, temos um sexo biológico definido, mas que a sociedade, em cima desse sexo biológico definido, cria um sexo socialmente construído, determinando papéis que colocam homens e mulheres em posições diferenciadas. Isso é uma denominação bem prática, bem rápida, mas tem muitas teorias em cima dessa categoria, né? Mas, no resumo, quando eu falo em gênero, eu estou falando em sexo socialmente construído. São as representações, são os papéis, e que tendem a colocar homens e mulheres nesse grau de diferença de ocupação de espaço de poder na sociedade, violência contra a mulher sofre muita violência porque o homem acha que é dono, que é propriedade dela, né? Por isso que a gente chama até violência de gênero. Então, as desigualdades entre homens e mulheres, elas estão como fundamento dentro dessa categoria de gênero, né? Pois bem, então essa luta, essa articulação global das mulheres, é uma articulação global, né, gente? Caiu em quê? Instrumentos para a proteção e expansão do direito das mulheres. Aí a gente vê surgir os planos, os acordos, os tratados internacionais ou protocolos. Isso foi super importante porque eles incidiram diretamente aonde? Na gestão das políticas públicas, né? O Estado se vê pressionado a fazer uma mudança na sociedade a partir de quê? Das leis, né? De proteção às mulheres, criando serviços para atender as mulheres e tantos outros mecanismos. Foi um processo longo, até hoje a gente continua nessa luta, mas o importante é isso nessa nossa videoaula, situar que os direitos das mulheres, eles são fruto de um processo construído lá atrás, há mais de 100 anos. Graças a quem? A própria Organização das Mulheres. Claro, gente, que nesse processo a gente também teve homens ao nosso lado, batalhando com a gente. Por isso que hoje a gente busca ter o entendimento da categoria gênero, porque a gente não pode hoje fazer essa luta só com mulheres, a gente precisa trazer os homens. A gente não está falando em equidade, é isso, os dois batalhando por uma sociedade justa e igualitária realmente, onde essa balança de direitos e deveres possa estar equilibrada para ambos, não é mesmo? Respeitando a diversidade, respeitando os elementos desse universo mulher. Nós temos a mulher negra, que sofre mais impacto ainda dessa discriminação e desse preconceito, não é mesmo? Temos as mulheres lésbicas, e isso a gente precisa compreender todo esse universo de mulher. O Estado precisa fazer o quê? Legislar para todas, garantir direito para todas, não é mesmo? Então aí a gente pode ver, com toda essa mobilização, que nós tivemos muitos frutos, muitos resultados, né? Tivemos uma mudança de concepção de cidadania feminina,
né? Onde o fundamento dela foi aonde? No reconhecimento do direito das mulheres. Então, hoje, século XXI, nós mulheres temos o direito à saúde, à educação, à participação política, né? Além do chamado direitos sexuais e reprodutivos, porque pense, mulherada e homens que estão com a gente nesse curso, até o nosso corpo era controlado. Nós não tínhamos liberdade, nem de pensar, nem de cuidar do corpo, usar o corpo como cada um tem vontade. Então, era uma sociedade realmente muito repressora, né, que oprimia as mulheres. A gente ainda enfrenta isso. Está aí as estatísticas de violência contra a mulher, não é mesmo? Porém, vamos dizer que numa menor escala, mas é grave ainda. A cada dia, nesse país, morrem, né, são assassinadas 12 mulheres. O feminicídio está aí também. São problemas gravíssimos, abuso e exploração sexual contra meninas. Então, ainda temos uma sociedade muito perversa. Mas a gente também tem respostas efetivas do Estado, com políticas públicas, não é mesmo? Com equipamentos para atender essas mulheres, com legislações favoráveis a essas mulheres, né? E a gente vai caminhando. É uma batalha constante, porque pense o que é mudar toda uma construção, né? Uma cultura que está enraizada, que é a questão do machismo, que o machismo, sabemos que não é só os homens, né? As mulheres também são muitas até mais que os próprios homens, né? Então, é um caminhar muito grande. E aí a gente vê instrumentos de proteção muito importantes que surgiram nesse processo. A década de 90, ela foi fundamental, aonde, no caso, a ONU, né, que é essa instituição que congrega as nações, buscou construir o quê? Uma agenda social em favor dos direitos humanos das mulheres. E aí a gente vê que tudo isso está dentro também de uma conjuntura, nada é descolado. Então, se eu hoje, para compreender esse processo de dominação e subordinação das mulheres, eu preciso também compreender a conjuntura do momento. A gente vê aí o capitalismo globalizado, quebra de muros, né, de fronteiras, novos formatos de organização. Então, isso tudo é a luta do movimento feminista e de mulheres, que também são conceitos que a gente pode ver mais na frente. Mas, em geral, ser feminista não é uma coisa só de mulher, tá bom? Ser feminista, o movimento feminista, ele congrega qualquer ser que busca o quê? Lutar pela igualdade entre homens e mulheres. Então, tem homem feminista? Tem, sim. A gente luta por essa sociedade. E aí a gente vê toda essa luta nesse contexto também da industrialização, né, do capitalismo, da modernidade, regimes dominantes. A gente precisa fazer essa leitura, por exemplo, hoje no nosso cenário político, a gente vê o que no nosso país? Um momento de muito conservadorismo, né, que está afetando o avanço das políticas públicas. A gente precisa fazer essa leitura, micro ligado ao macro, não pode descolar. Então, o movimento feminista de mulheres são fatores fundamentais para o processo de mudança nesse país. Como eu falei, foram várias as mudanças. E aí a gente pode citar aqui alguns momentos muito importantes na pauta das mulheres, né, em favor dos direitos humanos. Tivemos aqui a primeira Conferência Mundial, que foi em 75 no México, né, foi super importante. O tema Igualdade, Desenvolvimento e Paz. Vocês vão receber um texto que ele traz um quadro aqui. Olha, a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou a Rio, em 92, Conferência Mundial dos Direitos Humanos em Viena, 93. Tivemos a Conferência Mundial sobre a População e Desenvolvimento, foi no Cairo, em 94. Tivemos a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social em Copenhague, em 94. Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social, a Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, ou a Conferência de Beijing, que foi super importante, pautou elementos fundamentais do debate de gênero, da questão dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. A Conferência sobre Assentamentos Humanos e Habitat, que foi em Istambul, em 96. Gente, foi muito importante todos esses eventos que tiveram, organizando as mulheres de várias partes do mundo, massificando essa luta, massificando essa vontade de realmente se construir sociedades mais justas e igualitárias, garantindo os direitos humanos das mulheres e meninas, declarado lá em 48. Então, aí a gente vê aqui no Brasil, por exemplo,
alguns instrumentos muito importantes, né? A Carta das Nações Unidas, de 45, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 79. Esse documento vocês vão receber também no material de vocês, é muito importante vocês darem uma lida, tá bom? A Declaração de Viena, de 93, a Declaração sobre a Violência contra a Mulher, também de 93, a Convenção de Belém do Pará, 95, gente. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que houve aqui, na capital, em Belém do Pará. Foi um evento mundial e que pautou a questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Problema esse, como eu já falei, grave, que a gente precisa, né, enquanto agente, né, desse Estado, trabalhar, somar, se organizar nessa luta, porque o fenômeno atinge todo mundo, não é só a mulher, atinge a família, atinge a sociedade como um todo, né? A Declaração de Bens, de 95, e tem um protocolo facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Então, são muitos, né, instrumentos que foram criados, são vários marcos através dessas conferências, né? Tivemos um movimento feminista pela anistia, montou-se aqui no Brasil comitês, né? Tivemos vários movimentos assim, aqui, como o Contra a Caristia, o Clube de Mãe, Movimento por Creche. Gente, a luta das mulheres tem sido uma luta árdua, né? Não tem sido nada fácil mesmo. E a gente precisa cada vez mais se informar, né? Nos informar sobre isso. É por isso que este curso ele é importante, porque vocês vão ter informação não apenas sobre a luta das mulheres, mas a luta de vários outros segmentos. E aí a gente vai citar também aqui, em 81, o primeiro encontro feminista da América Latina e do Caribe, Bogotá e Colômbia, que criou uma data marco na nossa pauta de luta, que é o 25 de novembro, que para a semana estaremos comemorando, né, o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Comemorando não, é uma agenda de luta, não é de comemoração, é de luta, né? Por conta que a gente não pode permitir que ainda haja tantas mulheres e meninas sofrendo todos os dias violência de todos os tipos. Então, 25 de novembro é uma pauta do movimento de mulheres e outros movimentos de defesa dos direitos humanos. Nesse enfrentamento à violência contra a mulher, estaremos realizando várias atividades. A ONU reconhece em março de 99, 25 de novembro, né? Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Nós temos também, podemos pontuar, nós vamos ter um módulo sobre políticas públicas, mas já vou adiantar alguma coisinha para vocês. O processo da nossa Carta Magna, né, nossa Constituição, reuniu muitas mulheres para abrir uma Constituição também que fosse favorável aos nossos direitos. Então, na década de 80, nós tivemos essa mobilização em torno da Constituição Federal, né? Aí a gente teve as eleições, vieram algumas retaguardas também, o Conselho do Direito das Mulheres, a Delegacia da Mulher, a DEAN. E aí nossa Carta Magna, com aprovação na Assembleia Constituinte, dizendo lá os direitos das mulheres, que foi um momento importante. Foi onde houve o chamado lobby do batom. Estudem sobre isso, foi muito interessante, temos vídeos também sobre isso. Foi um momento importante que a bancada feminina, né, se reuniu para que pudesse aprovar as demandas de nós mulheres, nossas demandas de políticas públicas nas diversas áreas, saúde, educação, lazer, escola, né, trabalho, renda. Então, nossa Carta Magna ela foi crucial para essa luta também. Nós tivemos reconhecimento da igualdade na sociedade. Questão da família, né, o papel da mulher na família, mas um papel diferente, não esse papel de cuidador, exclusivamente cuidador como a única responsável pelo lar, mas de uma mulher que pudesse com seu parceiro cuidar da casa, né? Tivemos medidas de combate à violência, a questão do direito reprodutivo também foram previstos, direitos trabalhistas. Então, a nossa Carta Magna, ela é um diferencial nesse contexto em prol dos direitos humanos das mulheres. E a luta não para, e a gente consegue na década de 90 também que o Estado desse respostas mais incisivas em torno dos direitos das mulheres. Políticas públicas para nós mulheres. Só que essas políticas públicas a gente começou a gritar, queremos na ótica de gênero, políticas públicas realmente que pudesse olhar essa mulher dentro dessa condição, desse contexto, para compreender o porquê que nós mulheres estamos exigindo igualdade. Não era privilégio nem uma certa prioridade, mas era um diferencial. Porque senão, gente, como é que fica então a questão? Hoje nós temos direito ao acesso à política, mas 12% só das mulheres ainda ocupam os cargos, né?
Hoje, a mulher ainda tem a menor renda no mercado de trabalho, não é mesmo? Embora nós temos hoje a maior escolarização, quando a gente se insere no mercado de trabalho, se insere precariamente e ainda ganhando menos. Então, a gente continua forçando o processo realmente de direitos, né? Na década de 2000, já finalizando o nosso módulo, infelizmente a gente vive um cenário, olha a conexão com um cenário, né? Macro, um cenário político, econômico e social muito complicado, complexo, né? E a gente vê hoje um certo retrocesso e que remete à necessidade de nós mulheres continuarmos unidos com homens que se identificam com a nossa luta em constante movimento. Nós conseguimos muitas coisas, conquistamos muitas coisas graças a essa luta das mulheres, né? E o Estado dando resposta, e essa pressão não para. Hoje nós temos instrumentos importantes como os Conselhos de Direito das Mulheres e os organismos de política para as mulheres, e a CIPM é um organismo. É um órgão formulador, um órgão articulador, um órgão que busca estar acompanhando no nosso estado do Pará o desenvolvimento dessa política pública para nós mulheres. Só que isso, gente, a gente vai estudar num próximo módulo, viu? Acesse a plataforma, estude o material, tem um texto maravilhoso para vocês que faz o resumo disso tudo, os slides, e eu vou aguardar vocês para tirar as dúvidas, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom e a luta continua em prol dos direitos humanos das mulheres. Até a próxima videoaula.